Olá, galera do canal. Aí vai mais uma dica que eu desenvolvi essa semana. Geralmente tem muitos projetos que a gente desenvolve na plataforma Arduino que basicamente nós vamos utilizar o push button, uma chave de contato e um LED, de repente para fazer alguma ação. Então seria para de repente apertar esse botão e piscar um LED ou simplesmente acendê-la. É uma aplicação bem corriqueira e é algo muito utilizado em códigos mais básicos e para a galera que está aprendendo. Então, no intuito de passar uma dica para vocês, é, muitas das vezes quando nós vamos trabalhar com essas chaves mecânicas, né? Os famosos push buttons, eles apresentam um problema de repique, que na literatura ele é chamado de debulce, né? O que é isso? Seria você aperta uma vez só a chave, só que o processador acaba contando 4, 5 ou até um número maior de pulsos. Isso acontece porque a chave tem um desgaste mecânico, né? Forma-se ali também um arco entre os contatos do push button e esses contatos eles dão algumas oscilações na tensão, né? Geralmente quando você aperta um push button ele vai mandar 5 volts ou a tensão que você usa no seu microcontrolador. Devido a essa tensão de repique, ele acaba mandando uma flutuação de tensão que vai abaixar entre o nível que o seu microcontrolador entende como ligado, né, como high, e vai abaixar para o que ele entende de low. Então, devido a ele abaixar e aumentar entre esses dois níveis mais de uma vez, ele vai acabar não contando como um pulso, que é o desejado aí quando você faz uma aplicação com push button. Na internet tem vários materiais, vários códigos que ensinam a contornar esse problema do debulce. Também é possível contorná-lo aí para o hardware, né? Mas aí vai uma aplicação bem simples que eu fiz, um código bem leve para a plataforma Arduino, né? Mas é um código que pode ser adaptável aí para outros Arduinos. Então, inicialmente no meu código eu crio uma flag, né? Ela vai ser do tipo bool, ou seja, vai ser do tipo booleana, então ela só vai aceitar dois valores, que é o verdadeiro e o falso. Aí na linguagem C vai na linguagem C vai acabar entendendo como 0 e 1, né? Sendo o 0 o falso e o 1 como verdadeiro. Então inicialmente eu inicio minha flag como falsa. Crio duas definições, né? Com a diretiva define, um btn1 e o led 13, justamente para indicar aí onde que eu vou ligar o meu botão e o meu LED. No caso eu vou ligar meu botão no pino 8, no digital 8 do Arduino Uno, e o meu LED 13 eu vou usar o próprio LED da placa. Aí para ficar mais fácil trabalhar com eles nos códigos, eu criei essa máscara, né, com a diretiva define. E aí isso daí ajuda a eu não ter que criar nenhuma variável para manipular esses IOs, né, que é o que o pessoal acaba fazendo. Não entro no mérito da questão se é certo ou é errado, só que quando você cria variáveis você acaba gastando um pouco mais de memória. Então nos meus códigos eu prefiro usar o define da linguagem C. Configuro o meu botão para input e o meu LED 13 para output com a função dedicada pinMode. Notem que no botão eu coloquei como um input, mas externamente eu vou colocar um resistor de pull up, né? Na realidade um resistor de pull down,
justamente para eu não deixar a saída em vazio, mas vocês conseguem pelo Pre-Mode configurar o pull-up, né? Meu LED 13 já é o próprio LED da placa do Arduino Uno, então ele já é uma saída. Com o comando digital write eu inicio meu LED 13 em low, né? E aí o porquê, né? Porque geralmente o Arduino Uno já começa todo início de programa, devido ao bootloader, devido algumas bibliotecas inseridas aqui no código, ele já começa com o LED 13 muitas vezes aceso. Então, para nossa aplicação, como a gente quer manipular esse LED, não é interessante ele já começar aceso. Então, eu uso o comando digital write, passo o argumento low, e aí o que, que ele faz, né? Quando você passa o argumento low nessa função, você indica que a saída que você passou como argumento, ela vai começar em nível baixo, ou seja, 0 volts. Se ela vai começar em nível baixo, não vai ter corrente passando no LED, ele inicia desligado. E aí vem aqui o código, né? Ele tem duas etapas, o ligado e o desligado. Inicialmente, eu faço uma pergunta com a diretiva if, né? Pergunto se o botão está pressionado e se ele já foi pressionado alguma vez. Por quê? Porque ao longo do código eu uso a minha flag para memorizar se o botão já foi pressionado ou não. Como que eu memorizo se o botão foi pressionado? Passando a flag para verdadeiro. Então, nesse caso aqui, eu faço uma pergunta. Se o botão está sendo pressionado pelo usuário e a flag ainda não foi pressionada, ou seja, ela está no valor falso, ela está no valor 0, com essa exclamação aqui, eu inverto 0 para 1. Comando de exclamação da linguagem C, ele é utilizado geralmente para verificações, né? Então, sempre que vocês verem exclamação na frente do nome de uma variável em comandos condicionais da linguagem C, como if, como while, ele está sendo usado para verificar se essa variável aqui ela está em 0, porque aí se ele está em 0, essa exclamação inverte o 0 para 1. E aí esse if se torna verdadeiro, ó, porque é o botão pressionado e a flag em 0. Flag em 0, galera, eu espero 80 milissegundos, que é justamente o meu tempo de debounce, né? Porque mesmo fazendo esse código de proteção, é interessante vocês colocarem um delay de debounce pelo problema de repique. Uso o laço while para manter o código preso aqui se o usuário permanecer com o botão pressionado. Após ele soltar o botão, eu acendo o LED e memorizo na minha flag que já foi pressionado uma vez esse botão. Então minha flag vai para true. Ela indo para true, ela vai para o valor 1. Como ela foi para o valor 1, se o meu usuário pressionar esse botão de novo, esse if não vai mais ser verdadeiro, porque o exclamação vai inverter o 1 para 0. Isso daqui é uma lógica E, então torna-se falsa essa afirmação. Se ele apertar o botão de novo, então esse botão aqui vai para 1 quando ele for pressionado. E aqui, ó, percebam que eu tô sem a exclamação na frente da minha flag. Então aqui eu verifico se ela tá em 1. Isso aqui é uma lógica E, então 1 em 1 vai dar 1. Então vai ser verdadeiro. Espero 80 milissegundos. De novo, prendo o código aqui com while, né? Enquanto esse botão está sendo pressionado, enquanto esse digital read ele está retornando 1. Lembrando que o digital read retorna 1 quando a saída que vocês estão verificando está sendo acionada e retorna 0 quando ela não está sendo acionada. Tá pressionado e já foi pressionado uma vez, então eu estou no ciclo de desligar o LED. Então, aquele momento que o LED já está aceso, se ele pressionar de novo, ele desliga o LED. E aí eu volto a minha flag para falso, para permitir um novo ciclo. Então, bem simples, galera.
utilizando comandos básicos aqui da linguagem C. Tem outras formas de se fazer, mais uma dica aí legal de contornar o problema de devalse. É um código bem leve, usou pouco espaço de memória do microcontrolador, né? Então, uma forma aí simples de contornar um problema, usual e com proteções de código, ó. Com o while prendendo ali no ponto, ele ficar pressionando o botão. Muito interessante aí para aplicações que precisam de push buttons ou algum acionamento de chave. Obrigado.